Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos empresários, aos empreendedores, aos pequenos empreendedores. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a classificação dos custos. Então, essa classificação a gente leva adiante até se chegar à formação do preço. Então, nós estamos trabalhando já algumas discussões, algumas aulas, sobre formação do preço de venda. E aí, nessa discussão de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos custos e também das despesas. Então, os custos, eles precisam ser classificados para que eles possam ser melhores aceitos dentro da proposta da formação de preço de venda. Então, nós temos uma equação para formar o preço de venda. E essa equação, ela precisa de ter esses custos devidamente classificados. Então, nós temos uma intenção sobre isso. Vale a pena o pequeno empreendedor trabalhar essa parte de custos, formação de preços. Vale a pena. Com certeza, lá no final, depois de feito todo esse processo de formação de preço, de gestão de custos, teria um resultado maior na sua lucratividade, tendo em vista que o gestão de custos serve para identificar os vazamentos financeiros e, posteriormente, corrigi-los. Então, há uma tendência muito forte na gestão, no tocante à gestão de custos e as suas denominações. Desculpa. Então, isso tudo a gente vem aí trabalhando já algumas aulas, e hoje nós vamos dar continuidade nesse contexto. E assim a gente começa a falar sobre os custos, né? Como que eles são subdivididos. Primeiramente, a gente vai falar sobre os custos diretos. Então, os custos diretos são aqueles que estão diretamente incluídos no cálculo dos produtos, como, por exemplo, os materiais diretos, mão de obra direta, e eles são perfeitamente medidos, mensuráveis, de maneira objetiva. Então, os custos diretos, eles são facilmente identificados, que eles já estão incluídos no cálculo dos produtos. Ao passo que os custos indiretos, eles necessitam de um rateio, né, de algo que possa levá-los até o produto. A gente sempre fala que os custos indiretos, eles pegam uma carona com os custos diretos para se chegar aos produtos, porque eles sozinhos eles não conseguem chegar no produto e assim agregar a formação de preço. Então, os custos indiretos, eles necessitam de um rateio, de alguém que possa lhe dar uma carona, né? Então, eu posso simplesmente fazer com que os custos diretos eles sejam subdivididos, rateados nos produtos, por meio, por exemplo, do metro quadrado, né, por meio do peso. Então, tem uma infinidade de medidas, né, medida de grandeza, que eu posso fazer com que os custos diretos, indiretos, pegue uma carona para os custos diretos e possa chegar até a formação de preço do produto. Ao passo que os custos primários apenas incluem a matéria-prima e a mão de obra direta. Então, os custos primários são aqueles primeiros custos necessários para a gente começar a produção, ou seja, a matéria-prima, praticamente dito, e a mão de obra direta, o operário que vai transformar a matéria-prima no produto acabado. Aí nós temos os custos primários. Esses custos primários, eles são essenciais para o início da produção, tendo em vista que sem a matéria-prima não há possibilidade de iniciar a produção. E aí, na sequência, nós vamos ter o custo de transformação, igualmente denominados custos de conversão ou custos de agregação. Consiste no esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. Exemplos, a matéria-prima direta,
e os custos indiretos de fabricação. Então, a gente tem aí esses dois exemplos de custo de transformação. Então, até o momento, nós falamos sobre os custos diretos, os custos indiretos, os custos primários e agora, por último, o custo de transformação. Então, essas denominações, essas classificações dos custos, servem para que a gente possa formular a formação de preço com mais eficiência dentro do processo produtivo. E aí a gente vai agora trabalhar as outras denominações, né? Voltando, os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos, bastando haver uma medida de grandeza, uma medida de quantidade de consumo. Por exemplo, o quilo do material consumido, horas da mão de obra direta, né? Então, a gente tem algumas questões que a gente chama de medida de grandeza, para a gente começar a identificar essa questão dos custos. Já os custos indiretos são aqueles que não oferecem condições de medida objetiva, ou seja, eles não conseguem chegar aos produtos sozinhos, sendo necessário a sua alocação de forma estimada, né? Então, os custos indiretos são aqueles que necessitam sempre de alguém que possa ajudá-los para se chegar até os produtos. E aí a gente vai chegar agora na denominação dos custos fixos. Veja, os custos fixos, eles são bastante parecidos, alguns se repetem com os custos indiretos, mas nem todos. Então, os custos fixos são aqueles que incorrem, quer ocorra na produção ou não, sendo mantidos certos limites que independem do volume de produção. Então, os custos fixos, eles não estão relacionados com o volume de produção. Os custos variáveis são aqueles que oscilam em uma proporção constante, dependendo do volume de produção. De novo, os custos fixos são aqueles que não dependem da quantidade produzida, ao passo que os custos variáveis são aqueles que oscilam, que dependem do volume de produção. Para eu chegar no custo variável. E aí, como por exemplo, eu posso colocar os custos variáveis, eles oscilam em função da produção, matéria-prima. Então, para eu construir 100 cadeiras, eu preciso de X metros de matéria-prima. Para eu construir 200 cadeiras, eu preciso 2x de metros de matéria-prima. Aí a gente tem os custos semivariáveis, são aqueles que variam com o volume de produção, mas não em proporção direta, possuindo uma parcela fixa e uma outra variável. Então, os custos semivariáveis são aqueles que oscilam na sua classificação. Ora eles estão fixos, ora eles estão variáveis, né? São, geralmente, a energia elétrica ela pode ser considerada, muitas vezes, um custo semivariável, porque a energia elétrica, muitas vezes, ela está variando em função da quantidade produzida, e muitas vezes ela não está variando em função da qualidade produzida. Então, aí a gente tem essas questões, né, para ser definidas na classificação dos custos. Então, vale a pena o pequeno empreendedor trabalhar essa questão das classificações dos custos, fazendo as relações, identificando aquilo que é fixo, que é variável, que é direto, que é indireto, né? Então, no quesito custos, vale a pena ter essa classificação. Pequenos empreendedores, pequenos empresários,
Não perca a oportunidade de classificar esses custos. Por outro lado, a gente também tem as despesas, né? Vale a pena repetir nas discussões passadas. Os custos são definidos como todo recurso que é consumido dentro do processo produtivo. As despesas são recursos consumidos dentro do processo de vendas. Então, assim, se eu estou procurando separar despesa fixa de despesa variável, qual que é a minha base? As despesas variáveis são aquelas que variam em função do número vendido. As despesas fixas são aquelas que não variam em função do número vendido. Como, por exemplo, se eu colocar o combustível do vendedor, né, a locomoção, de repente, o itinerário do vendedor para o dia de hoje seria 200 quilômetros. Então, as despesas que a gente vai consumir na tentativa da venda ou das vendas dos produtos não vai variar em função da quantidade vendida, a despesa do combustível. Porque para chegar lá eu preciso ir. E no caminho vai consumir o combustível. Independente se eu vou vender uma, 2 unidades ou 1 milhão de unidades. O valor do combustível é o mesmo. Por outro lado, a comissão de vendas, elas são variáveis, porque eu vou receber a comissão de vendas em função do número vendido. Se eu vendo 100 unidades, eu vou ter X de comissão de venda. Se eu vendo 200 unidades, eu vou ter 2x de comissão de vendas. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima discussão.